Embora as grandes mídias e veículos de comunicação anunciem que existiu hominídeos, isso nunca foi comprovado cientificamente na sua totalidade. Eles apenas deduziram que alguns fósseis pertencessem à ancestralidade humana. Muitos cientistas já disseram que alguns hominídeos que é ensinado nas escolas, como por exemplo a Lucy, Ida e o Neandertal, não faz parte da ancestralidade humana. Os cientistas Jack Stearns, Randall Suma e outros estudaram Lucy e outros fósseis de Australopithecus. E encontraram os seguintes fatos. Seus crânios eram semelhantes a macacos, com faces inclinadas e pequenas cavidades cerebrais. Suas mãos eram curvas e projetadas para pendurar em galhos de árvores. Stearns e Suma afirmaram que as mãos de Lucy eram surpreendentemente semelhantes às dos chimpanzés. Seus pulsos tinham a capacidade de travar no lugar para caminhar com os dedos. Os ossos dos seus pés eram longos e curvos, até mesmo para os padrões dos macacos. Lucy tinha cerca de 1 metro de altura. Esses fatos nos mostram que a Lucy era muito mais parecida com macacos do que com os humanos. Mas muitos fecham os olhos para não enxergarem a verdade. Dizem também que o fóssil de Darwinius mazellae que foi encontrado há 47 milhões de anos atrás era de um ancestral humano, porém a Scientific American publicou que esse fóssil nunca fez parte da ancestralidade humana. O bicho é provavelmente só um primo antigo e esquisito dos lêmures. E a revista Science publicou que o Ardipithecus ramidus nunca fez parte da ancestralidade humana. Segundo o Dr. David Berlinski, a teoria da evolução de Darwin é o grande elefante branco do pensamento contemporâneo. Ela é volumosa, quase completamente inútil e o objetivo de veneração supersticiosa. Darwin dizia que a inteligência humana é fruto da seleção natural, e ele ainda fala como ela teria surgido. Ela era fruto de mudanças no estilo de vidas. Segundo ele, os ancestrais humano e dos macacos habitavam em árvore, mas gradualmente se mudaram para o chão. Andar sobre 2 pés liberavam as suas mãos para manipular objetos e posteriormente fazer ferramentas. Este foi o ponto de partida para a inteligência por seleção natural, dizia Darwin. Mas ao contrário a este insight sabe-se hoje que a linguagem humana só pode ser derivada de aprendizado, ela nunca surgiu espontaneamente. Logo é uma potencialidade racional e não uma qualidade instintiva, como o rugido de um leão, que não demanda aprendizado. Com isso vem a pergunta aos evolucionistas, se a linguagem só surge com o aprendizado como o suposto ser humano primitivo aprendeu a falar, quem lhe ensinou a linguagem? Pessoas que foram criadas juntas com animais ou criadas por animais não falavam quando foram encontradas pelos humanos, pelo contrário, essas pessoas quando foram encontradas imitavam os animais com quem elas conviviam. Alguém pode até fazer um estudo e colocar em várias crianças em um local, onde as pessoas que cuidem delas não verbalizem nenhum tipo de palavras, e vejam se essas crianças conseguiram a pronunciar alguma coisa. Com certeza eles iriam perceber que elas não falariam nenhuma palavra. Outra questão, se eles aprenderam a língua e repassaram para os outros, como explicar a diversidade de idiomas? Até onde sabemos, independente da região que um leão seja, sabe-se que se ele der um rugido, todos os animais entendem, principalmente os da sua espécie e, com os macacos da mesma forma. Então, como explicar que a linguagem é fruto da seleção natural? Outro dado interessante foi que um estudo baseado na análise dos esqueletos de 146 espécimes de primatas adultos, incluindo os humanos modernos, os gorilas, os chimpanzés e os orangotangos. Os pesquisadores descobriram que a estrutura que liga a mandíbula inferior desses animais ao crânio é bastante semelhante à encontrada nos hominídeos robustos, o que eliminaria a possibilidade de Lucy e sua espécie serem ancestrais diretos dos humanos modernos. Lucy e os demais Australopithecus afarenses devem ser posicionados na base de uma outra linhagem que evoluiu paralelamente à nossa, diz o estudo. Segundo o professor Yoel Hack e seus colegas do Departamento de Anatomia e Antropologia da Faculdade de Medicina Sackler,
determinadas características morfológicas encontradas em Lucy, e que também são encontradas nos Australopithecus robustus, não existem nos humanos. A existência de características comuns aos Australopithecus afarenses e aos Australopithecus robustos e que não existem nos humanos modernos colocam em dúvida o papel de Lucy como ancestral comum, diz o estudo. O que observamos é que há uma antagonia nas conclusões dos pesquisadores evolucionistas. Ou seja, eles afirmam uma coisa e depois vêm desfazendo o que eles dizem. O Dr. Charles Oxnard, professor de anatomia e um dos maiores especialistas em fósseis de Australopithecus, concluiu que os Australopithecus conhecidos nas últimas décadas agora estão irrevogavelmente removidos de um lugar na evolução do bipedalismo humano. Tudo isso deve nos fazer questionar sobre a apresentação usual da evolução humana em livros introdutórios, disse ele. Então acho que não há mais necessidade de falar mais nada, não é mesmo? Porque todos os fósseis encontrados desde os mais antigos aos mais recentes, percebe-se que eles aparentam ser muito parecidos com animais primatas dos macacos e não com humanos. E as provas que eles afirmarem serem verídicas, ficou comprovado que era um equívoco. Obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, dê o seu like, e até o próximo.